Ok, prefeito Bruno Covas mais uma vez conosco. Prefeito, obrigado por estar aqui na programação da Jovem Pan. O senhor editou um decreto agora há pouco. O que esse decreto diz e qual é a situação da cidade agora? Por favor, prefeito. Boa tarde, Boa tarde. Thiago Berrache. Boa tarde, professor Marco Antônio Villa. Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan. Hoje, por conta da não suspensão da greve e do agravamento da crise, em especial para a cidade de São Paulo, resolvemos aqui na Prefeitura de São Paulo baixar o decreto reconhecendo o estado de calamidade, de emergência, que pode inclusive caminhar para um estado de calamidade, se for o caso. Já montamos um comitê de crise. Na verdade, a gente está fazendo reuniões informais, mas agora com esse decreto a gente tem a possibilidade de não ter que respeitar alguns prazos que a legislação coloca para poder tomar algumas medidas emergenciais. A gente tem a possibilidade de avocar bens privados para poder responder a essa necessidade, diminuindo os impactos desta greve para a população da cidade de São Paulo, em especial a população mais carente, que é quem precisa do transporte público, do SAMU, do transporte escolar, do serviço funerário, enfim. A gente está tentando minimizar todos os impactos. Entramos ontem com uma liminar, conseguimos que a Justiça nos autorizasse a utilizar a força policial e estamos hoje aqui planejando algumas operações em parceria com a Polícia Militar para garantir o abastecimento desses serviços emergenciais, em especial aqueles que estão mais prejudicados, que é o ônibus na cidade de São Paulo, operando por volta aí de metade apenas da frota, e a coleta de lixo. Professor Villa. Prefeito, o senhor já conversou conosco de manhã e tinha apresentado algumas das medidas, né, que a Prefeitura, medidas emergenciais frente a essa grave situação que nós vivemos, né? Pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos acompanhando, no par e passo, tudo indica que a greve deve continuar. Nesse caso, prefeito, percorreria sábado e domingo, eu não sei, acho que ninguém sabe o que poderia acontecer na semana que vem. É possível um quadro mais catastrófico, não sei se realista ou catastrófico, seria na segunda-feira termos menos combustível do que temos agora, que é quase nada. Nesse caso, se permanecer a greve, que é provável, até segunda-feira, no mínimo, qual vai ser a ação da Prefeitura? Quer dizer, ela tem um gabinete de crise, está acompanhando o par e passo e tudo isso, mas poderemos, por exemplo, ter porque eu estou pensando na suspensão, por exemplo, da coleta de lixo, que é um grave problema. Segundo, a questão do transporte coletivo, evidentemente. Como é que nós ficaremos aqui em São Paulo, prefeito? Olha, Vila, na verdade, a coleta de lixo já foi prejudicada desde ontem à noite. A gente só manteve a coleta, por exemplo, de resíduo hospitalar, resíduos que são mais perigosos, para que isso não ficasse na rua. A gente, inclusive, está solicitando a colaboração da população que não deixe, no dia de hoje, o lixo na rua para ser recolhido, que muito provavelmente não vai ser recolhido no dia de hoje. A gente tinha expectativa, logo nas primeiras horas da manhã, de tentar normalizar o serviço no dia de hoje. Não será possível normalizar o serviço da coleta ainda no dia de hoje. Estamos buscando combustível para poder voltar à coleta e para poder não suspender serviços que só tem mais 24 horas de combustível, como, por exemplo, serviço funerário. Então, você imagine amanhã também o serviço funerário não funcionando na cidade de São Paulo. Então, nós estamos com 3 operações para obter combustível. A gente pode chegar ao limite de decretar ponto facultativo ou até mesmo decretar feriado na cidade de São Paulo para que a gente tenha uma menor utilização desses serviços e podendo racionalizar e aguardar o fim da greve. Agora, a prefeita Denise, quem está falando, há alguma outra estratégia em relação a essa questão dos combustíveis? O senhor falou de serviços aí da própria prefeitura, mas para a cidade não ficar totalmente paralisada, porque o feriado vai ser praticamente, na prática, vai ser adotado por falta de condição de as pessoas se movimentarem, né? Inclusive os sistemas de transporte também comprometidos, pelo menos os ônibus. Existe alguma estratégia combinada com o Estado para se tentar, inclusive porque o presidente Temer pediu ajuda da Polícia Federal e das polícias estaduais para conseguir garantir os transportes. Há alguma possibilidade de negociação nesse sentido, algum entendimento? Denise, a nossa prioridade agora são os serviços essenciais, até porque a liminar obtida pela Prefeitura autoriza a utilização de força policial para combustível
destinado a esses serviços. Então a gente não pode extrapolar o que foi a decisão judicial de utilização de força da Polícia Militar para conseguir trazer também combustível para transporte privado na cidade de São Paulo. Não, eu estou falando exatamente para esses serviços essenciais. O senhor citou a questão de funerárias, nós temos os hospitais, ambulâncias, serviços estratégicos, os bombeiros. Em relação a esses serviços essenciais, como eu disse, a gente está com 3 operações no dia de hoje, discutindo com várias empresas, discutindo de que forma vão trazer isso com a Polícia Militar para conseguir, ainda no dia de hoje, poder abastecer parte desses equipamentos e tentar normalizar pelo menos a coleta de lixo no dia de amanhã. Prefeito, o governador do estado chegou a falar com o senhor? Sim, liguei para o governador ontem mesmo. O senhor que ligou para ele, não ele que ligou para o senhor? Eu liguei para o governador ontem mesmo, assim que obtive a liminar, dizendo que estaria entrando em contato então com o secretário Magno para organizar a ação da prefeitura em conjunto com a Polícia Militar. Ele prontamente atendeu, se colocou à disposição e a conversa com a polícia tem sido sem nenhum problema aqui na prefeitura. E qual a situação dos ônibus agora, prefeito? Eles estão circulando? Existe o risco de que alguma linha seja suspensa? Qual a situação em relação ao abastecimento dos ônibus? Os ônibus operam, na média, com 40% da frota circulando, mas isso é claro, média, algumas linhas, algumas áreas têm uma operação ainda menor que esses 40%, para que a gente tenha um mínimo de serviço aqui na cidade de São Paulo, e essa é a nossa prioridade, a gente conseguir combustível ainda no dia de hoje para os ônibus e para os caminhões da coleta de lixo, que já estão parados na sua grande maioria. E para quem é feito esse pedido para conseguir esse combustível e também o pedido de policiamento, né, para conseguir fazer esse transporte, prefeito? Olha, desculpa, mas até por uma questão de estratégia, a gente não está divulgando todas essas operações, porque nós estamos lidando com o movimento grevista que está fazendo piquete e por isso a utilização de força policial. Se eu aqui comentar no rádio qualquer outro meio da onde nós estamos conseguindo combustível, nós vamos dificultar a obtenção dele. Claro. O prefeito, ontem não teve rodízio, hoje também não teve, e muita gente no fim de semana acaba se desligando e não vê as notícias. A prefeitura já tem alguma estratégia para o rodízio na segunda-feira? O senhor já pode antecipar? É possível que o rodízio já seja suspenso por precaução? O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes? Olha, como a gente fez no dia de ontem, também vamos ver se até às 18 horas de hoje a gente já consegue avisar o que vai acontecer na segunda-feira. O gabinete de crise está se reunindo a cada 2 horas, a cada 3 horas. Eu suspendi toda a minha agenda do dia de hoje. Estou aqui focado exclusivamente em relação a essa questão, para que a gente possa ir anunciando e avisando a população assim que novas questões forem aparecendo. A gente tem a expectativa de até às 18 horas de hoje aproveitar o noticiário, aproveitar a mídia que está colaborando e divulgando todas as informações para já dizer o que vai acontecer na segunda-feira, exatamente por essa questão do fim de semana. E outros 2 serviços importantes, prefeito, em relação aos transportes ainda, Zona Azul e os corredores de ônibus, foram liberados ou ainda continuam valendo as restrições? Qual a situação e a previsão? Não, continuam valendo as restrições em relação à Zona Azul e corredores. Perfeito. Ok. Prefeito Bruno Covas, mais uma vez, muito obrigado pela participação e continuaremos nos falando ao longo do dia e até quando mais se arrastar essa crise, mas a gente espera que a situação se resolva logo. Obrigado. Obrigado, que agradeço. Um abraço a vocês, um abraço ao ouvinte da Rádio Jovem Pan.